Boa noite. Hoje nós vamos apresentar o seminário da disciplina de Psicofisiologia, ministrada pelo professor doutor Alessandro Fasolo Cesário. Os componentes do grupo são Camila Souza, Gabriela Viana, Ellen Cristina, Lucas Leite e Lucas Silva. O tema da apresentação de hoje é a aprendizagem relacional e a amnésia. Na última apresentação que nossa turma assistiu, nós ouvimos o grupo explicar sobre a aprendizagem, que é entendida como mudanças em circuitos neurais que detectam a presença de estímulos específicos, ou pode ser entendida também como fortalecimento de conexões entre os neurônios que analisam a informação sensorial e os neurônios que produzem resposta. Mas a forma de aprendizagem é um pouco mais complexa que isso. A maior parte das memórias de objetos reais e dos eventos estão relacionadas com outras memórias. Por exemplo, quando a gente vê a foto de um amigo, a gente consegue se recordar do som do nome dessa pessoa, das coisas que nós fizemos juntos, dos lugares que visitamos, enfim, várias coisas vão sendo desencadeadas. Então, por exemplo, em cada uma dessas lembranças, vai haver uma série de eventos cheio de visões e sons. Então, assim, se alguém me disser o nome de algum amigo meu, eu não vou só me lembrar da face dessa pessoa, como também vou me lembrar de um dia específico, posso, me lembrar de um dia específico que nós fomos a um parque e que lá havia uma árvore bem robusta, bem cheia de mangas e que tinha uns passarinhos cantando, então vou me lembrar desse som. Eu posso me lembrar do cheiro da grama molhada porque havia chovido no dia anterior. Enfim, várias coisas serão desencadeadas. Isso porque os circuitos neurais do córtex temporal inferior, que são responsáveis, por reconhecer o rosto desse meu amigo, eles estão conectados a outros circuitos de muitas outras partes do meu cérebro, e que esses circuitos estarão conectados a outros circuitos e assim sucessivamente. Então, na apresentação de hoje, nós vamos falar sobre aprendizagem relacional com foco no estabelecimento e recuperação de memórias, de eventos e episódios. A amnésia anterógrada é um dos danos mais dramáticos que pode acontecer no nosso cérebro. A princípio, aparenta ser uma incapacidade para aprender novas informações. Só que quando isso é analisado mais cuidadosamente, percebe-se que por mais que não há a capacidade de aprendizagem relacional complexa, ou seja, a pessoa não tem essa capacidade de aprender coisas novas, as capacidades básicas de aprendizagem perceptual, aprendizagem estímulo-resposta e aprendizagem motora permanecem intactas. A diferença entre a amnésia anterógrada e a amnésia retrógrada. Como eu já falei, a amnésia anterógrada é a incapacidade de aprender coisas novas, então a pessoa, tudo que ela viveu, tudo que ela sabe que antecede o dano cerebral está armazenado e coisas após o dano não são armazenadas. Já a amnésia retrógrada, que é literalmente o contrário, é a incapacidade de lembrar eventos que aconteceram antes do dano cerebral. Então, usar um exemplo mais didático para ficar mais fácil. Na amnésia anterógrada, vamos imaginar um senhor que é casado e que tem filhos. Ele vai sofrer esse dano cerebral, vai ficar com a amnésia anterógrada, e aí ele vai se lembrar da sua esposa, dos seus filhos, mas se porventura esses filhos tiverem outros filhos, ele não vai lembrar dos seus netos, o nome dos seus netos. Se por acaso mudar de casa depois do dano, ele não vai lembrar o endereço da sua casa, provavelmente vai se perder dentro do próprio bairro e por aí vai. Na amnésia retrógrada, vamos usar o mesmo exemplo, do senhor que é casado e que tem filhos. Ele acorda no quarto de hospital e aí a primeira pessoa que tem ao lado dele é uma enfermeira. Ele pergunta o nome dessa enfermeira e ela diz, sei lá, Marina. Então, quando o hospital vê que ele acordou, chama os familiares. Ele não vai se lembrar de nenhum dos familiares, não vai lembrar da esposa, dos filhos, dos netos, mas ele vai se lembrar da Marina, da enfermeira que estava ali quando ele acordou. Ele vai saber que ele está no quarto 3B lá no hospital, que ele está no hospital X, no bairro tal, mas não vai se lembrar de nada que antecedeu a isso. A amnésia anterógrada pura é extremamente rara. O que acontece é que geralmente vem acompanhada de um pouquinho da amnésia retrógrada. Então acontece que os pacientes que têm amnésia anterógrada, geralmente, além de possuírem essa incapacidade de aprender coisas novas, coisas que antecederam, que estão bem próximas ao dano, também vão ser esquecidas. Então, quanto mais próximo do dano, maior a probabilidade de ser esquecido. Em 1889,
Korsakov, né, que é um médico russo, ele descreveu um problema de memória causado por um dano cerebral. E o distúrbio, né, recebeu o nome dele, Síndrome de Korsakov. Um dos sintomas da Síndrome de Korsakov é a amnésia anterógrada severa. Os pacientes de Korsakov eram incapazes de formar novas memórias, por mais que eles conseguiam recuperar as memórias antigas. Então, eles eram capazes de conversar normalmente, podiam se lembrar de eventos que aconteceram muito tempo antes do evento, né, do dano cerebral, mas não se lembravam de nada que ocorreu do dano em diante. A síndrome de Korsakov ocorre geralmente pelo alcoolismo crônico. A síndrome resulta de uma deficiência de vitamina B causada pelo alcoolismo. Isso porque os alcoólatras recebem muita caloria pela ingestão do álcool e geralmente possuem uma dieta muito pobre e, como consequência, baixo consumo de vitaminas. Além disso, o álcool também interfere na absorção da vitamina B. A vitamina B é essencial para a carboxilação do piruvato, que é um produto que auxilia na quebra de carboidratos, gorduras e aminoácidos. Além do alcoolismo, né, como causa, né, da síndrome de Korsakov, também pode ocorrer em pessoas que sofrem de desnutrição severa. Essas pessoas recebem uma infusão intravenosa de glicose, né? Então, assim, ela tá praticamente sem glicose no corpo e do nada, bum, um monte de glicose. Isso vai para as células cerebrais que estão sem a tiamina, estão sem a vitamina B, para metabolizar isso, acaba danificando essas células, possivelmente pelo acúmulo do piruvato. Por isso, o ideal seria o médico, na hora de administrar a glicose, associar também a tiamina. E então, os sintomas da síndrome de Korsakov. O primeiro eu já disse, a amnésia anterógrada, e o segundo, a confabulação, né? O nome é bastante sugestivo, né, de fábula, e a confabulação é um relato de memórias que na realidade não aconteceram. Só que o paciente não diz isso com a intenção de enganar alguém. Quando as pessoas portadoras desses distúrbios são questionadas sobre fatos que aconteceram recentemente, ao invés de dizerem, né, eu não me lembro, não sei, não me recordo, elas descrevem um fato fictício. E pode ser um fato puramente imaginário, né, fantasioso, como também pode ter resquícios de uma fala verdadeira também, misturada, né? E aí, as pessoas que confabulam, elas não possuem mesmo o desejo de enganar ninguém. É como se estivessem realmente acreditando no que estava dizendo. A amnésia anterógrada pode ser causada por danos aos lobos temporais. Scoville e Milner, em 1957, eles relataram a remoção bilateral do lobo temporal medial. A gente consegue ver ali destacado, né, o lobo temporal, e foi retirado bilateralmente, e com isso ele percebeu prejuízo na memória em humanos. E esse prejuízo era aparentemente muito parecido com a perda de memória que Korsakov descreveu lá em 1800. Scoville e Milner realizaram 30 cirurgias em pacientes psicóticos para tentar diminuir os transtornos mentais. Mas só depois da cirurgia do paciente HM que se descobriu a amnésia anterógrada. Isso porque os outros pacientes, né, eles eram psicóticos, tinham um quadro clínico muito severo. Já HM não, ele era suficientemente inteligente, não era psicótico e por isso, observando, né, ele clinicamente depois, conseguiu dar os primeiros passos para entender a amnésia anterógrada. E quem era, né, o paciente HM? HM é esse moço aí da foto. Ele foi submetido à cirurgia aos 27 anos de idade, numa tentativa de tratar um quadro epilético severo, que não estava sendo mais controlado por medicação anticonvulsiva. Acredita-se, inclusive, que ele estava tendo cerca de 10 ataques por dia. A epilepsia foi resultado de um traumatismo craniano ao ser atropelado aos 9 anos de idade por uma bicicleta. Inclusive, HM veio falecer agora, né, em 2008, com 82 anos por insuficiência respiratória. Em 2002, até 2002, ele foi voluntário para estudos de neurociência e em 1992 assinou um termo doando seu cérebro ao Instituto de Tecnologia de Massachusetts, depois que ele morresse. E aí, em 2008, com seu falecimento, os estudos continuaram com o cérebro dele, foi fatiado, né, em finíssimas camadas, cada uma dessas camadas foi escaneada até que formasse um mapa 3D desse cérebro para facilitar os estudos da época e os futuros, né, os atuais.
E aqui nessa imagem a gente consegue ver, né, mais ou menos onde foi a área que foi retirada, a área do hipocampo, e ao lado um cérebro normal e do outro lado, possivelmente, como seria o cérebro dele. Quanto aos resultados da cirurgia de HM, ela de fato foi eficiente para a cura dos distúrbios convulsivos dele, porém trouxe um grave problema de memória. E por isso, Scoville e Milner examinaram outros 8 pacientes psicóticos, mas dessa vez eles escolheram pacientes que possuíam um nível considerável assim, de coerência para que pudessem cooperar com os estudos. Eles realizaram mais uma vez, né, esse procedimento delicado, essa cirurgia, e depois perceberam que alguns pacientes também tinham amnésia anterógrada. E essa deficiência, coincidentemente, entre aspas, parecia ocorrer quando o hipocampo era removido. E aí eles concluíram que, ao retirar o hipocampo, os pacientes apresentavam esse distúrbio de memória. E assim eles descobriram que a lobotomia temporal medial bilateral causavam a amnésia anterógrada. E a partir daí, os neurocirurgiões passaram a operar unilateralmente. E por mais que cause ainda, né, um prejuízo de memória, não é nada que se compare à retirada bilateral do hipocampo. Mas em alguns casos, mesmo na retirada unilateral, o paciente apresentava amnésia anterógrada. E aí eles começaram a tentar entender tudo isso. E aí, após o falecimento desses pacientes, eles percebiam que aquela parte, né, do lobo temporal, aquela parte do hipocampo que ficou, o lado que ficou, também estava danificado. Possivelmente foi danificado quando criança. Ou seja, havia sido retirado o hipocampo saudável. E agora, para evitar isso, os médicos fazem uso do teste. Injeta-se um anestésico de curta ação na artéria carótida que irriga o hemisfério que será removido. E aí eles fazem um teste. Se o paciente for capaz de aprender e de se lembrar de alguns itens que vão ser apresentados, né, enquanto aquele hemisfério está anestesiado, significa que o hemisfério que não foi anestesiado, né, está saudável e que pode fazer a cirurgia tranquilamente, porque aquele hemisfério possui formação hipocampal ativa. O paciente HM, né, o cérebro de HM, foi muito estudado a respeito da amnésia anterógrada, já que a amnésia dele era praticamente pura, o que eu já disse é extremamente raro, então eles conseguiam separar bem, né, a questão da amnésia anterógrada dele, diferente dos outros pacientes, que geralmente possuíam as duas. A capacidade intelectual de HM, a memória verbal imediata, enfim, era tudo normal. Ele podia repetir 7 números em ordem crescente, 5 números em ordem decrescente, podia manter um diálogo, repetir frases, realizar cálculos mentais, enfim, tudo normal. A amnésia retrógrada dele era para eventos que ocorreram vários anos antes da cirurgia, mas ele não apresentou nenhuma mudança na personalidade e, segundo relatos da família, ele continuou bem educado e bondoso. Porém, desde a cirurgia, ele se tornou incapaz de aprender qualquer outra coisa nova. Ele não pode identificar pessoas que conheceu após a cirurgia pelo nome, por exemplo, e nem encontrar o caminho de volta para casa, mesmo estando dentro do próprio bairro. Como ele entrou na cirurgia, né, foi submetido à cirurgia aos 27 anos de idade, ocorreu simplesmente, né, da família trocar de casa e ele vivia se perdendo dentro desse bairro. E aí, na época que o livro foi escrito, ele estava morando em um lar em que ele recebia cuidados específicos, cuidados especiais, né? Não estava morando com a família. Porém, ele tinha consciência do seu distúrbio e falava a respeito disso. Inclusive, no livro tem uma das falas dele. Ele diz: "Cada dia é perdido em si mesmo. Não importam as alegrias que eu tive, as tristezas que passei. Nesse instante, eu estou pensando: será que eu fiz alguma coisa errada? Você vê, nesse momento, tudo parece claro para mim. Mas o que acabou de acontecer? Isso é o que me preocupa. É como acordar de um sonho. Eu simplesmente não lembro." Ou seja, a memória de trabalho dele estava intacta, né? Ele era capaz de se lembrar de uma pequena quantidade de informação verbal, desde que ele não fosse distraído. A busca e a recuperação dessas memórias de forma contínua fazia com que essas memórias fossem armazenadas por um pouco mais de tempo. Porém, a um longo prazo, isso não possuía muito efeito. E como ele se esquece rapidamente do que aconteceu, ele não se desinteressa pelas coisas, assim, tão fácil, né?
ele pode ler uma mesma revista diversas vezes e continuar achando aquilo interessante, continuar achando aquilo divertido. Ele pode rir da mesma piada, achando realmente graça daquilo. E na época do livro, falava que ele gastava o tempo dele basicamente com palavras cruzadas e televisão. A partir desses resultados, a partir das observações, Milner chegou às seguintes conclusões. Primeiro, o hipocampo não é o local das memórias de longo prazo e nem é necessário para a recuperação das memórias de longo prazo, porque se assim fosse, a HM não conseguiria lembrar-se de eventos da sua infância, não saberia falar, não saberia se vestir e assim por diante. Segundo, o hipocampo não é o local das memórias imediatas, das memórias de curto prazo, porque se assim fosse, HM não conseguiria manter uma conversa, porque ele não poderia reter a lembrança por um tempo suficiente para a elaboração de uma resposta daquilo que a pessoa disse. E terceiro e último, o hipocampo está envolvido na conversão de memórias imediatas em memórias de longo prazo. Essa conclusão foi baseada em uma hipótese específica da função da memória, porque a nossa lembrança imediata de um evento é mantida por atividade neural e as memórias de longo prazo consistem em mudanças bioquímicas ou estruturais nos neurônios, as quais são relativamente permanentes. E aí a conclusão parece até uma explicação razoável, para o fato de que quando o HM recebe uma nova informação, ele parece interessado e lembra dessa informação quando pensa sobre ela, embora nunca seja formado um registro permanente da informação. Como a gente viu, são 3 conclusões bem simples e didáticas, Muitos psicólogos acreditam que a aprendizagem consiste em 2 estágios, memória de curto prazo e memória de longo prazo. A memória de curto prazo é um meio de armazenamento de informações. Ela é imediata para estímulos que acabamos de receber. A gente consegue lembrar uma nova informação pelo tempo que a gente quiser, desde que tenhamos um comportamento específico, a repetição. Mas assim que a gente para de repetir e tenta lembrar disso mais tarde, a gente não consegue. Isso porque a memória de curto prazo armazena uma pequena quantidade de informação. E aí, como exemplo, eu vou pedir para vocês me ajudarem no próximo slide. Para exemplificar isso, eu vou pedir para que vocês leiam os números que eu vou apresentar daqui a pouco, mas leiam apenas uma vez. Pode ser mentalmente, pode ser em voz alta, enfim. Vocês vão ler esses números apenas uma vez, vão fechar os olhos e tentar repetir. Também pode ser mentalmente ou em voz alta, mas lembrando, leiam apenas uma vez. Bom, acredito que deu tempo, Provavelmente acredito que todos tenham conseguido facilmente, e por isso nós vamos para mais um exemplo. E mais uma vez, eu peço para que vocês leiam o número que eu vou colocar apenas uma vez, fechem os olhos e tentem repetir. Nesse momento, acredito que poucas pessoas conseguiram repetir os 11 números, provavelmente os que tentaram conseguiram até o quinto, até o sexto número, e que a maioria, assim como eu, ao ver esse tanto de número, não quis nem tentar. Isso porque o limite da nossa memória de curto prazo é definido, Mas é claro que se a gente repetisse aqui diversas vezes, provavelmente a maioria conseguiria. Mas a fim de exemplo, era para se ler apenas uma vez, e possivelmente poucas pessoas conseguiram ler e memorizar os 11 números. A memória de longo prazo, pelo contrário, não possui um limite conhecido e ela é bem mais durável do que a de curto prazo. A informação na memória de longo prazo ela não precisa ser constantemente repetida da maneira que acontece na memória de curto prazo. Então, a gente não precisa ficar pensando nessa informação o tempo todo e mesmo assim, no futuro, quando a gente quiser e precisar, a gente vai conseguir se lembrar disso. A forma mais simples de se entender o processo da memória é a seguinte: a informação sensorial é arquivada como memória de curto prazo. A repetição mantém essa memória armazenada na memória de curto prazo. Ocorre que algumas vezes essa informação é transferida para a memória de longo prazo e é permanentemente arquivada. Essa conversão de memória de curto prazo em memória de longo prazo
é chamada de consolidação, porque é como se as memórias tivessem sido solidificadas. E aí a gente consegue entender as conclusões iniciais a respeito de HM. Se ele consegue lembrar dos eventos anteriores à cirurgia, então o problema está no fato de não ter essa consolidação. Ou seja, o papel da formação hipocampal é consolidar as memórias, é transformar as memórias de curto prazo em memórias de longo prazo. E então, as capacidades de aprendizagem que são preservadas nos pacientes que estão com amnésia anterógrada. Embora a deficiência de memória de HM era bem nítida, era notável, assim como os outros pacientes que também tinham amnésia anterógrada, quando era olhado com mais cautela, com mais cuidado, percebia-se que certas capacidades de aprendizagem ainda se mantinham. Então, quando esses pacientes eram treinados e testados, foi verificado que eles eram capazes de demonstrar aprendizagem em 3 classes: em aprendizagem perceptual, na aprendizagem de resposta sensorial e aprendizagem motora. E agora eu vou explicar rapidamente como cada uma dessas aprendizagens foram testadas. Começando pela aprendizagem perceptual, foi apresentado a HM e outros pacientes também com amnésia 2 desenhos que faziam parte de um teste de capacidade de reconhecimento de desenhos com linhas interrompidas. No início foi apresentado esse primeiro conjunto, o de cima, que está menos completo, e aí geralmente os pacientes não acertam, acho que ninguém na verdade acerta no primeiro conjunto, e é apresentado o segundo. Assim vai até que ele acerte. Quando ele acerta, ele volta 1 hora depois para que seja verificada a retenção dessa informação. E aí novamente se inicia lá do conjunto 1. HM mostrou uma melhora significativa, quando ele voltou depois de 1 hora. Então, se no primeiro teste ele precisou que chegasse no conjunto 4 ou 5 para ele entender o desenho, para entender que é um elefante e um guarda-chuva, depois de 1 hora, por exemplo, no conjunto 2 ou 3, ele já entendeu. E aí, depois de 4 meses, foi feito esse teste novamente com ele, e ainda assim era visível a melhora dele no desempenho quando se comparado com o primeiro teste, E o desempenho dele, inclusive, era tão bom quanto o de pacientes normais que faziam também um teste para servir de parâmetro. Então, esse teste mostrou como os pacientes com amnésia anterógrada apresentam a indução semelhante à de pacientes normais. Isso porque quando a gente vê algum desenho, uma palavra, e depois a gente vê aquilo posteriormente, de novo, a gente rapidamente reconhece. Um outro teste ainda sobre aprendizagem perceptual, foi realizado por Johnson e esses outros 2 em 1985, em que eles apresentavam melodias coreanas desconhecidas a pacientes com amnésia anterógrada. E posteriormente foi verificado que os pacientes preferiam as melodias que eles ouviram àquelas que eles nunca tinham ouvido antes. Um outro teste foi a apresentação de 2 fotografias. Eles contavam e apontavam que um dos homens ele era desonesto, mau, depravado, e o outro homem, pelo contrário, era bom, educado, inclusive oferecia jantares em sua casa. Após 20 dias, os pacientes amnésicos, quando perguntado para eles qual eles preferiam, eles apontavam para aquele homem que há 20 dias atrás tinha sido apontado como bom. Então, eles diziam, sem justificativa, que gostavam daquele que, coincidentemente, entre aspas, era o que foi dito a eles que era bom. Sobre a aprendizagem estímulo-resposta, foi verificado que HM e outro paciente também com amnésia, eles podiam adquirir uma resposta de piscar condicionada classicamente. E após 2 anos, foi verificado que HM tinha retido essa resposta, e inclusive diminuiu seu tempo nas tentativas quando se comparado com o primeiro treino. Então, o reforço era em moedas em modo de condicionamento operante. Na aprendizagem motora, os pacientes com amnésia anterógrada foram submetidos a um outro teste, o do desenho espelhado, como a gente vê na figura. O paciente deveria olhar para uma figura no espelho e fazer o traçado com lápis no papel, e no teste era o desenho de uma estrela. Por mais que pareça simples, necessitava de muita prática, E com o tempo, o HM diminuiu seus erros e mostrou competência que manteve-se por dias após os testes. Um outro teste era os pacientes que se sentavam em frente a uma tela de computador, que haviam 4 botões, A, B, C e D, e um asterisco, assim como também está na imagem. E aonde esse asterisco aparecia, referente à letra,
deveria se apertar o botão equivalente. Com o tempo, os pacientes foram se tornando cada vez mais rápidos, embora quando tivesse a troca da sequência, né, esse tempo aumentasse. Então, chegou à conclusão que pacientes com amnésia anterógrada são capazes de várias formas de aprendizagem perceptual, de estímulo-resposta e motora. Eu vou falar um pouquinho agora sobre a memória declarativa e sobre a memória não declarativa. A memória declarativa, ela armazena basicamente o saber que algo se deu, enquanto que a memória não declarativa, o como que isso ocorreu. A memória declarativa, como o nome sugere, é aquela que ela pode ser declarada. Então, ela engloba fatos, engloba acontecimentos, nomes, entre outros. E, embora ela seja mais facilmente adquirida, ela também é mais rapidamente esquecida. Esse sistema de memória está associado com as estruturas do lobo temporal medial, hipocampo, amígdala. E também pode ser chamada de memória explícita. Por outro lado, temos também a memória não declarativa, que também é chamada de implícita ou procedural. Nela, incluem-se procedimentos motores, como, por exemplo, andar de bicicleta, desenhar, escrever, e também engloba a questão de quando a gente se distrai e entra no piloto automático para alguma coisa. Ela, em geral, ela requer mais tempo para ser adquirida, mas ela é bastante duradoura. Para falar um pouquinho sobre a relação entre a amnésia anterógrada e a falência da aprendizagem relacional, eu acho que é importante, primeiramente, conceituar um pouco, né, do que é a aprendizagem relacional. Ela se baseia na capacidade de aprender através de uma interação com pares ou líderes dentro de uma situação contextualizada. Então, basicamente, ela trata dos nossos relacionamentos. Por mais que na amnésia anterógrada a aprendizagem verbal ela seja prejudicada, ela também envolve mais do que uma definição de memória verbal apenas. A amnésia, então, dessa forma, ela não representa uma total falência da capacidade de aprendizagem, uma vez que tem outros tipos de aprendizagem que não são prejudicadas, que é o caso da aprendizagem perceptual, da aprendizagem de resposta sensorial e da aprendizagem motora, que já foi citado anteriormente. Boa noite, gente. Meu nome é Ellen e eu vou dar prosseguimento aqui com o nosso seminário. Inicialmente, eu vou falar sobre as evidências de que os danos ao hipocampo causam amnésia anterógrada. Então, graças a estudos realizados que tiveram como marco o caso de um homem de 52 anos com problema de coração, foi constatado que o período de anóxia era a chave para entender essa relação da amnésia anterógrada. Vou falar um pouquinho para vocês sobre essa questão do período de anóxia e a relação dela com a camada CA1 do hipocampo, que é a que causa a amnésia anterógrada. No caso, o período de anóxia, ele é aquele período em que o nosso corpo, ele meio que dá uma parada, né? Por exemplo, no caso desse homem de 52 anos, ele tinha problemas de coração, ele teve uma parada cardíaca e por instantes o corpo dele parou. Essa parada é chamada de período de anóxia. Ela causa diversas... causa muita doideira, né, no nosso corpo. De questão metabólica, de substâncias e tudo mais. E aí, o que acontece? Nesse período que tá tudo parado, o corpo, ele, por exemplo, para o fluxo sanguíneo e tudo mais. O corpo, acontece algumas coisas com ele. E aí, por exemplo, durante essa parada cardíaca que esse homem teve, ele teve como resultado uma lesão cerebral. Essa lesão cerebral foi no hipocampo, na camada especificamente chamada CA1. Essa camada CA1, ela foi totalmente destruída durante esse período de anóxia. Devido a essa questão metabólica
e tudo mais, eu não vou adentrar muito, porque senão eu acho que eu vou extrapolar o tempo, que se deixar eu falo muito. Mas essa questão metabólica, envolvendo, por exemplo, aquela substância, né, NMDA, tudo isso fez com que entrasse uma quantidade muito grande de cálcio na camada CA1. Essa entrada exagerada de cálcio é a que faz com que os neurônios da camada CA1 morram. É esse cálcio que destrói a camada CA1. E aí, no caso, a camada CA1 é destruída, tem-se como resultado a amnésia anterógrada, tá? É mais ou menos isso. Eu tentei dar, assim, um resumo para vocês. Houveram estudos também em ratos, em macacos, e todos eles obtiveram o mesmo resultado. É a relação entre o período de anóxia e a camada CA1. Então, essas são as evidências de que os danos necessariamente à camada CA1 do hipocampo causam amnésia anterógrada. Eu queria até falar também sobre a questão do TDAH, porque eu achei interessante, não que o TDAH vai ser causado por isso, é só uma relação mesmo entre o transtorno do déficit de atenção e de hiperatividade e a amnésia anterógrada, porque é ela que, assim, afeta a questão de, não consigo lembrar sobre tal coisa que eu tenho que fazer e tudo mais, e isso é algo que está muito relacionado ao TDAH, questão do déficit de atenção. Aí eu achei legal, assim, tá só lembrando do déficit de atenção e relacionando ele à amnésia anterógrada. Vamos lá. A gente vai falar ainda nesse slide sobre a questão que envolve o córtex límbico do lobo temporal medial. Que esses pesquisadores tinham como questão? Eles queriam saber, ter a resposta de uma pergunta. Qual seria essa pergunta? Será que o córtex límbico do lobo temporal medial tem necessariamente a ver alguma questão com a memória, ou independentemente é só o hipocampo que vai causar alguma problemática na questão da memória e tudo mais? Eles queriam saber qual era a relação entre esse córtex límbico do lobo temporal medial e o hipocampo. Qual era a resposta de cada um desses dois, entendeu? O que era de um e o que era de outro. Então, vamos lá. Isso aí eu vou falar agora para vocês. O resultado desses estudos foi que sim, o córtex límbico executa independentemente algumas funções. Não é só necessariamente o hipocampo. Tanto que a questão da amnésia anterógrada, ela nem é tão grave, mas se tiver alguma lesão no córtex límbico do lobo temporal, essa lesão, esse problema de memória pode ser bem mais grave do que a amnésia anterógrada, por exemplo, que foi... vou usar o exemplo desse homem, né, de 52 anos com problema de coração. No caso dele, nem foi tão grave a amnésia, ele teve sim, mas não foi tão grave. Talvez se ele tivesse alguma lesão, não necessariamente pelo problema cardíaco, né, mas se ele tivesse alguma lesão no córtex límbico, poderia ter sido uma lesão na memória bem maior, bem mais generalizada. Dando prosseguimento também, falando sobre... Agora a gente vai avançar com o slide e continua falando sobre o envolvimento de outras estruturas cerebrais, né, relacionadas à memória. A gente deixa de lado um pouquinho o hipocampo, por exemplo, agora, e fala sobre o fórnix. O fórnix que tem essa relação forte com a memória e com a cognição também.
Nessa imagem aqui, nessa ilustração abaixo, a gente vê essa estrutura do fórnix em verde, tá vendo? Em cima a gente tem também ele ali amarelinho. Mas então vamos lá. O fórnix, depois de alguns estudos, foi constatado que ele também tem a ver com que lesões, né, no fórnix, lesões severas, tinham a ver com a amnésia anterógrada. Na verdade, eu acho que eu usei o termo severo trocado. Lesões no fórnix poderia causar a amnésia anterógrada mais severa, né? Agora tá certo. Vamos lá. Eu até coloquei essa frase aqui que estava lá no nosso texto. A maioria das pessoas com problema de esquecimento, na realidade, nada tem de errado com sua memória, mas sim com os mecanismos que levam informação até a memória. Então, assim, perdão, essa frase não estava no texto, ela estava no site do Drauzio Varela, que eu estava pesquisando sobre memória para ter um panorama mais geral também. E aí ela é interessante, porque ela não tá, o problema de memória, de esquecimento, não tá necessariamente na memória, né, mas nos mecanismos. E esses mecanismos são dos mais diversos. Pode ser o fórnix, pode ser o lobo, pode ser o córtex límbico, pode estar no hipocampo. Então eu achei interessante colocar aqui. No próximo slide, a gente tem aqui o fórnix, né, uma imagem bem realista, né, do cérebro. E aqui essa setinha roxa indica onde fica a localização do fórnix. Aqui temos outra frase também, e essa foi do nosso texto. Vários estudos relataram que lesões restritas ao fórnix ou corpos mamilares podem causar amnésia anterógrada sem a amnésia retrógrada. Então, no caso, aqui está falando que lesões somente no fórnix podem causar somente a amnésia anterógrada, não causam amnésia retrógrada, né? Causa, assim, só uma específica. Avançando novamente o slide, a gente vai falar agora sobre os efeitos dos danos no lobo temporal medial sobre a amnésia retrógrada. Vamos lá. Estudos de Hempel-Klauer, eu acho que é assim que se pronuncia, constataram que lesões no hipocampo, por exemplo, igual até aquela que a gente citou há alguns minutos, na camada CA1, causavam só a amnésia anterógrada, não causavam a amnésia retrógrada, que geralmente uma está relacionada com a outra. E pode estar, por exemplo, se a pessoa tiver uma, ela tem outra. Geralmente, não é todo o caso, que é o caso que esse médico está estudando. No caso, para a camada CA1, a gente vai ter aquela amnésia anterógrada, né? E foi constatado que se as lesões no hipocampo atingirem outras camadas, né, somente no hipocampo, a amnésia passa a ser retrógrada também e de até 15 anos. Então, assim, é uma área, porque o cérebro, né, as estruturas já são tão pequenininhas e as camadas do hipocampo são 4, CA1, CA2, CA3 e CA4. Se ficar só na CA1, você tem a amnésia anterógrada. Se passar para as outras camadinhas, que são tão pequenininhas, né, você já pode ter uma amnésia de 15 anos, que assim, já é bem severa, né? Já é bem mais grave do que a amnésia que a gente estava falando lá em cima daquele paciente de 52 anos. Segundo os nossos estudos, a amnésia retrógrada, ela é um fenômeno intrigante, né? E é aquela que os pacientes são
Por exemplo, eles são incapazes de se lembrar no caso de acontecimentos, por exemplo, da juventude, se for uma pessoa de meia idade, né? Ela não consegue recordar esses eventos. Mas aí, no caso, alguns eventos, por exemplo, que são de semanas, né, de dias, aí ela já tá com a memória intacta. Só que essa questão do hipocampo, ela é interessante, desculpa, gente, porque ela mostra que a gente precisa dele para recuperar as memórias declarativas recentes, só que a gente não precisa para recuperar as mais antigas. Aí, no caso, surgem várias dúvidas, né? Várias perguntas que até então não foram respondidas, né? Por enquanto são só perguntas, só dúvidas, né? Por exemplo, o que acontece no decorrer de vários anos que torna as memórias declarativas acessíveis sem o uso do hipocampo, né? Ou então, aí será que é uma questão de prática a gente conseguir lembrar de outras memórias? E será que o ato da gente ficar lembrando, por exemplo, se eu ficar lembrando sempre de uma mesma memória, isso reforça ela de alguma forma? Torna ela mais difícil de esquecer, sabe? São questões que ainda não têm resposta, que eu achei legal de citar aqui, que ainda não tem resposta, mas que são muito interessantes de se fazer. E aqui eu coloquei a doença de Alzheimer como um exemplo, né, que tem a amnésia retrógrada, porque a doença de Alzheimer, a pessoa tem uma lesão bem severa, é muito triste, né, assim, a doença. Ela perde as memórias, né, às vezes ela chega num ponto que ela já não lembra nem mais mal quem ela é. E é isso, vamos para o próximo slide. A avaliação da precisão das memórias. No caso, a nossa colega Gabriela já falou bastante lá em cima, então eu vou falar aqui bem breve, até porque eu acho que eu extrapolei o tempo mesmo tendo resumido bastante as coisas. Vamos lá. A avaliação da precisão das memórias. Eu vou falar aqui sobre 2 estudos, que é sobre acerca da precisão das memórias, tipo assim, da veracidade delas, né? E aí eu vou usar o exemplo, né, da síndrome de Korsakoff, que envolve principalmente a confabulação. A confabulação é a questão... a Gabriela já falou lá em cima, não vou ficar me aprofundando muito não. Vamos logo falar sobre os estudos, que o tempo tá corrido, peraí. Inicialmente, no estudo de Benson, a gente vai ter o caso de um homem que desenvolveu a síndrome de Korsakoff com confabulação. E nos testes desse paciente, ele teve sintoma que mostrava disfunção no lobo frontal. E tem um mapeamento que eles fazem no cérebro que revelou a hipoatividade, no caso, a hipo é menos, né? Então, hipoatividade do córtex pré-frontal, medial e orbital. Aí, no caso, nós temos também o estudo de Schachter, que também sugere que os lobos frontais estejam envolvidos nessa questão da memória real e da memória imaginária, da confabulação. No caso aqui, a gente vê que o resultado, depois de testar com um homem que tinha, né, essa questão da confabulação, foi de que os lobos frontais, eles ajudam a distinguir entre coisas que são familiares e aquelas específicas que nunca foram experimentadas antes. Então, no caso, se o lobo ele está distinguindo entre algo que é familiar, é porque provavelmente essa memória ela é verídica, né? E de algo que nunca foi experimentado antes, é porque é meio que uma confabulação. Boa noite.
eu vou falar sobre aprendizagem relacional em animais de laboratório. E o que vi é que, com a descoberta de que as lesões produziam amnésia antirretrógrada em humanos e que essa interfere no processo de aprendizagem, o que os cientistas fizeram? Em busca de conhecimento, eles aumentaram os experimentos com procedimentos na formação hipocampal em animais de laboratório, testando assim a capacidade dos animais de aprender. E o resultado mostrou que a maior parte das tarefas aprendidas com esses animais é de aprendizagem simples, do tipo estímulo-resposta. E o que causou espanto é que alguns cientistas consideraram que havia funções diferentes no hipocampal dos humanos e dos animais. Porém, com mais pesquisa, eles desenvolveram outro tipo de tarefa e que essa mostrou deficiência de memória como visto nos humanos. Dois cientistas, o Walton e o Samuelson, criaram um teste para os ratos se lembrarem do lugar onde havia estado imediatamente. Como era esse teste? Eles colocavam os mesmos em uma plataforma circular, localizada na junção de 8 braços que se irradiavam do centro como aros de uma roda. O labirinto era elevado e a distância do chão era um impedimento dos ratos pularem. Havia pedaços de comida nas extremidades de cada braço. O animal podia explorar ali livremente e comer o alimento. Depois de mais de 20 tentativas, o animal não entrava nos labirintos onde já havia coletado o alimento. Esse teste do labirinto radial usa a capacidade de comportamento que é bem evoluída nos ratos, pois eles são coletores de alimento e aprendem onde há uma probabilidade maior de conter alimentos e visitá-los depois. Esse processo é uma aprendizagem implícita, que é um processo não consciente da aquisição do conhecimento, por meio do qual o rato, apesar de saber onde estão os alimentos, ele não sabe informar como aprendeu e nem o porquê sabe. A aprendizagem explícita é aquela que envolve, além da alocação da atenção, também um planejamento por meio de processos de explicações, que acontece com os ratos de lesões hipocampais, onde ele é ensinado a ele a forma como fazer. As lesões hipocampais prejudicam a capacidade de formar sequências de localizações espaciais e de lembrar delas depois. E a percepção é a capacidade de interpretar essa sensação, associando informações sensoriais à nossa memória e cognição, de modo a formar conceitos sobre o mundo e sobre nós mesmos, e orientar nosso comportamento. Esta percepção espacial nos permite distinguir se um som procede especificamente de um objeto visto e se esse objeto ou som está se aproximando ou se afastando. Por exemplo, sabemos exatamente se um carro de som está passando pela nossa casa e seguindo a rua, ou se está subindo a rua e ainda passará pela nossa casa. A importância do hipocampo para a aprendizagem espacial foi confirmada por diversos tipos de estudo. O hipocampo é essencial para a formação da memória. Lesões nele afetam nossos pontos de referências para determinar o lugar que se encontra. Um dos importantes estudos foi o labirinto aquático de Morris. Na formação hipocampal, uma das descobertas mais interessantes foi a atividade das células piramidais individuais. A maior parte dos cientistas acredita que quando o animal encontra um novo ambiente, ele aprende seu plano geral e estabelece como se fosse mapa em seu hipocampus. O que evidencia esses mapas são formados pelo fortalecimento do processo sináptico, que é responsável pela potenciação a longo prazo. E refere-se às células de visões espaciais, os neurônios que respondem aonde o animal está olhando, ao invés de informar a sua posição. Boa noite. A minha parte, ela começa aqui, né? É o papel do córtex límbico do lobo temporal medial e como que ele se relaciona à aprendizagem de pares associados. Então, para a gente começar, eu vou precisar conceituar o que é aprendizagem de pares associados, né? Que essa é um tipo de aprendizagem perceptual que está relacionado a assimilar pares de estímulos diferentes, né? Então, estímulos captados que não necessariamente teriam alguma coisa a ver, mas que eles são associados por uma área específica do cérebro.
Então, alguns pesquisadores em geral eles convencionam, né, eles concordam entre eles, que a aprendizagem desses pares associados depende do córtex perirrinal e não do hipocampo. E aí, o córtex perirrinal, que está aí nessa imagem, corresponde ao número 35, né? Brodmann foi um cara que dividiu o cérebro nessas todas as áreas, e aí a área que nos interessa, que está relacionada à aprendizagem de pares associados, é essa área aí de número 35. E aí, dando continuidade, aqui no canto direito tem uma foto, né, de um corte medial, que mostra ali onde fica o hipocampo, e aí comparando com a imagem anterior a gente consegue ver que ele fica num lugar bem próximo do córtex perirrinal, né? Tá. E aí, nesse slide eu começo falando de um experimento de 93, né? Mas na verdade existe um experimento de 91 que começa a fazer descobertas sobre a relação do córtex perirrinal com a aprendizagem relacional e não ao hipocampo, né? Em 91, os pesquisadores eles fizeram um experimento em que eles pegavam imagens produzidas por computador que não tinham nada, que não se assemelhavam em nada, na verdade, umas às outras, e esses estímulos eles eram aleatórios e, na verdade, eles eram apresentados inclusive aos chimpanzés, né? Aos animais. E aí, se o animal ele conseguisse fazer uma determinada associação ao par de estímulo que os cientistas colocavam, né, depois conseguindo responder qual era o par relacionado a cada imagem, como uma espécie de um jogo de memória, eles começaram a identificar que tinham neurônios específicos do lobo do córtex temporal inferior, né, que é a área de percepção visual, que fazia uma ponte com o córtex perirrinal. Então, quando o animal ele reconhecia de verdade, né, o estímulo, quando ele conseguia identificar essa relação, acendia um neurônio relacionado à visão e um no córtex perirrinal que estava relacionado a essa aprendizagem. Beleza. E aí, é como se esses neurônios eles formassem um sistema que conseguia recordar, né, desse aprendizado em específico. É como se fosse, na verdade, uma sinapse, só que, né, entre áreas cerebrais diferentes. E aí os resultados sugerem que quando os estímulos são pareados, os circuitos neurais de reconhecimento tornam-se conectados. A percepção de cada estímulo ativa ambos os circuitos, né, de cada área cerebral diferente. E aí, embora o reconhecimento dos estímulos pareça ser executado por um circuito de neurônios no córtex temporal inferior, o córtex perirrinal, que na verdade é necessário para o estabelecimento das associações entre os pares dos estímulos apresentados. E aí, em 93, Murray, Geffen e Mishkin, não sei pronunciar muito bem o nome desses cientistas, eles identificaram que lesões hipocampais elas não atrapalhavam o desempenho de tarefas de aprendizagem de pares associados. E aí eles verificaram, né, que esse pareamento, visto no padrão de atividade dos neurônios do córtex temporal inferior, tal como aqueles na última pesquisa que eu mencionei, desapareceu após a destruição cirúrgica do córtex límbico dos lobos temporais mediais. E os neurônios, ainda assim, eles respondiam a estímulos individuais, mas já não refletiam a associação, né, que o córtex perirrinal fazia. E aí, em 98, com marcadores químicos, o Miyashita, né, e alguns outros, identificaram que a aprendizagem de pares associados estava especificamente relacionada aos neurônios do córtex perirrinal. E aí agora a gente vai falar um pouquinho do papel da potenciação de longo prazo na aprendizagem relacional. E aí para isso, né, para falar de potenciação de longo prazo, explicar primeiro o que é essa potenciação de longo prazo. A potenciação de longo prazo ela é o aumento de respostas pós-sinápticas durante horas, dias ou semanas após a breve estimulação repetitiva, né, dos aferentes pré-sinápticos. Então, é como se fosse um reforço elétrico das sinapses que foram construídas. É como se fosse uma espécie de um treino, né, um reforço dessas ligações existentes. Então, elas reforçam a aprendizagem já consolidada. Elas tornam mais fácil, né?
É como se o animal realmente estivesse mais treinado em determinadas habilidades. E aí, os pesquisadores também eles compreenderam que os ambientes mais ricos em estímulos, eles potencializam o desenvolvimento da área hipocampal. E o reforço pós-sináptico, a partir da estimulação ambiental, possibilita maior potenciação de desenvolvimento das habilidades de aprendizagem relacional, né? Como havia mencionado. É como se a potenciação ela melhorasse a capacidade de aprendizagem associativa, né? Relacional. E aí, esse cientista, ele tem uma frase que encaixa muito bem, né? Um psicólogo canadense, o Donald Oudin, que células que disparam juntas se conectam. Quando algumas células começam a ser ativadas ao mesmo tempo, elas vão criando algum tipo de conexão entre elas que vai sendo reforçada ao longo desse tempo. E aí, o estudo com camundongos entendeu que, né, a partir desse estudo, os cientistas entenderam que na formação hipocampal, o receptor que estava envolvido para essa potenciação eram esses receptores NMDA, que estão aí descritos, né? Então, lendo aqui rapidinho, estudos com camundongos estimulados por ambientes, né? Ambientes bem complexos que eles colocavam os camundongos, e outros modificados geneticamente, com mais receptores NMDA, reforçam a importância da potenciação de longo prazo e como como essa está envolvida diretamente com a formação hipocampal, ou seja, relacionado com a memória e percepção espacial, estando implícita a capacidade de contextualização. Então, já aqui a gente vai começar a ter uma breve noção da função, né, do hipocampo. É como se a partir dessa potenciação, desses disparos, na verdade, esses disparos de várias sinapses, de vários neurônios, o hipocampo ele fosse formando alguma espécie de contexto próprio, assim, né? É como se ele conseguisse juntar vários tipos de estímulos e criar um contexto que é muito único, mas que não é a memória propriamente dita, né? E aí a gente também vai falar um pouco disso mais na frente. E aí, os pesquisadores começaram a ver supor, na verdade, que animais que tivessem mais receptores NMDA, logo eles conseguiriam ter maior potenciação de longo prazo. Logo eles seriam, entre aspas, talvez mais inteligentes, né? A aprendizagem deles ficaria facilitada. E aí, os próprios comentaristas do livro, né, do livro referência para essa apresentação, para esse seminário, os autores eles argumentam que, na verdade, se fosse esse o caso, né, se o animal com mais receptores NMDA, e acho que talvez até interessante explicar, né, o que são esses receptores. Eles são canais catiônicos, permeáveis a sódio, potássio e cálcio, e eles possuem locais de união à glicina e ao zinco, né, que tem ação moduladora alostérica fisiológica. E eles são responsáveis, né, como já dito, pela potenciação de longo prazo. Aí, retornando desse parêntese, os cientistas eles começaram a dizer que, na verdade, se fosse o caso de que um animal que tem mais receptores NMDA, ele aprende melhor, ele é mais inteligente, a própria evolução nos teria brindado com isso, nos teria dado isso. E aí eles começaram a perceber por que a gente não tinha, né, tantos receptores assim. A gente tem quase que um equilíbrio, né, entre a quantidade de receptores ideal para não sofrer as consequências da grande quantidade de receptores, que é um hipocampo com muitos receptores, ele já se torna mais sensível a convulsões e a danos causados por falha de oxigenação, né, nas artérias e nos tecidos. Então, de repente, se os seres humanos tivessem mais receptores ainda, mesmo acreditando que isso levaria a talvez uma aprendizagem melhor, uma maior inteligência, mesmo que espacial, isso não seria verdade por conta dessa questão da sensibilidade a convulsões, etc. E aí, experiências de aprendizagem que envolvem a formação hipocampal tendem na verdade, elas induzem mudanças bioquímicas também, né? E aí acredito, inclusive, que qualquer aprendizado, né? Que aí tem sido relacionado à potenciação de longo prazo também, que nós vamos mencionar daqui a pouco.
E aí, então, em resumo, uma grande quantidade de informações baseadas em pesquisas científicas indica que a participação da formação hipocampal na aprendizagem envolve, na verdade, a potenciação de longo prazo. E aí, agora a gente vai falar um pouco sobre as modulações das funções hipocampais por aferências monoaminérgicas e acetilcolinérgicas. E aí, as aferências dos neurônios colinérgicos, noroadrenérgicos, dopaminérgicos e serotonérgicos recebidas na formação hipocampal, elas parecem controlar as funções de processamento de informação lá do hipocampo, e que o que inclusive afeta, né, o que é aprendido também. E aí elas não parecem transmitir informações específicas que se tornam parte das memórias, né? Elas na verdade têm outro papel. E aí, uma pesquisa do Sandler e do Hess em 99, eles falam sobre o papel da serotonina como supressor das espinhas dendríticas. E aí, o que é espinha dendrítica? Espinha dendrítica é uma pequena parte de um dendrito de um neurônio que ela armazena a força sináptica, né? Ela na verdade ela auxilia na potenciação de longo prazo, né? Ela possibilita uma melhor comunicação, né, entre as sinapses. Então, sendo a serotonina supressor das espinhas dendríticas, ela não facilita, né, a serotonina em si não facilita o processo de potenciação de longo prazo. E aí, a norepinefrina, né, a noradrenalina, tem um efeito facilitatório. Aí é só a gente pensar, né, que quando a gente está ansioso, quando a gente está na adrenalina mesmo, a gente vai ter uma série de ganhos fisiológicos até para dar conta da situação que está causando essa ansiedade, né, que está desencadeando essa adrenalina no corpo. E aí, aqui tem uma questão muito interessante, que é o papel da dopamina, que a dopamina ela possui efeitos excitatórios da potenciação de longo prazo e das funções de formação hipocampal relacionadas à memória, né? Porque na verdade o hipocampo ele está relacionado a diversos estímulos. Então, e aí a gente vai falar um pouco mais sobre isso, ele não está tão diretamente associado, mas ele se relaciona à memória no sentido de que ele tem que dar um contexto, ele tem que botar o indivíduo num espaço e num tempo adequado, né? Então é isso. E aí, queria até abrir um parênteses aqui para fazer uma reflexão interessante sobre o papel, né, já que a gente está falando do papel da dopamina, o papel do entusiasmo, né, pelo conhecimento. Porque assim, quando a gente tá liberando dopamina, ou seja, está entusiasmado, está feliz, está contente, de alguma forma está emocionado com relação a alguma coisa que estamos estudando, estamos buscando, isso acaba sendo um facilitador de aprendizagem, no sentido de que a gente acaba desenvolvendo, inclusive, uma relação afetiva com aquilo que a gente está aprendendo, né? Então, quanto mais desenvolvermos questões afetivas, né, estudarmos, por exemplo, estudarmos coisas que gostamos ou que nos deixam entusiasmados, é muito mais fácil, né, do que estudar alguma coisa que não nos deixa tão entusiasmado assim. Agora, falar um pouquinho sobre o comportamento teta e o comportamento não teta, que aí a gente vai conseguir ampliar um pouco mais a discussão sobre a aprendizagem relacional, a aprendizagem associativa. Vamos lá. O comportamento teta, ele está mais relacionado aos comportamentos de exploração. E aí, um breve parênteses. É interessante ressaltar que aqui, na maioria dos experimentos de psicofisiologia, né, de fisiologia do comportamento, a gente está estudando, na verdade, comportamentos de animais, em geral camundongos, para tentar ter uma noção, né, de qual área cerebral está relacionada com o que. Né? É melhor estudar um animal do que estudar um ser humano, né, já que os cientistas recorrem a alguns métodos que, enfim. Então, o comportamento teta de um camundongo, ele vai estar relacionado à exploração, né? O farejar, o buscar, ele está relacionado à volição, à vontade, né? Ele depende de uma atitude muito bem estabelecida. Já o comportamento não teta, ele está relacionado àqueles comportamentos mais instintivos. Por exemplo, o congelamento, né? Quando o animal está de frente de um predador e aí ele congela. Beber, por exemplo, né? Comer,
comportamentos muito espontâneos e também os comportamentos chamados de autodirigidos. E aí, os cientistas eles conseguiram perceber que estímulos elétricos durante, né, na verdade com sintonia, com simetria, né, com sintonia com essas ondas θ, estabelecia mais facilmente a potenciação de longo prazo, né? Facilita a aprendizagem. E aí, o Buzak, que o estudo dele é de 1989, republicado em 1996, ele diz que nos períodos de ritmos θ, a informação é compartimentada por amostragem pelo giro dentado da camada C3. E aqui, nessa imagem que tem um cérebro, dá para a gente ver bem ali. Tá o C4 mais embaixo, o C1 em branco, aí tem o C2 lá em cima e o C3 bem no meio, né? Então, nos períodos de ritmo θ, a informação ela é compartimentada por amostragem nesse giro dentado aí, que está na CA3. E aí, após o término do período de exploração, né, desse ritmo θ, torna possível a transferência de informação para a camada CA1. E aí, os cientistas também descobriram que durante o sono de ondas lentas, a informação ela é transferida por meio de sequências rápidas de potenciais de ação da formação hipocampal para o neocórtex. Então, que o neocórtex, na verdade, é onde ficam as memórias de longo prazo, né, onde elas são armazenadas. Então, o que a gente consegue entender disso tudo? Depois que a aprendizagem associativa, né, aprendizagem relacional, ela é feita ali pelo córtex perirenal, ali o CA3. Depois essa informação ela é compartimentada no CA1 e aí sim depois o hipocampo faz conexão com o neocórtex e aí ele consegue armazenar na memória de longo prazo. E aí o papel do hipocampo nisso tudo é conseguir pegar esses fragmentos da realidade, né, dos estímulos, e o hipocampo ele cria uma realidade muito própria, muito única, muito contextualizada, que consegue fazer com que haja uma busca em outras regiões da memória, com base em fragmentos muito específicos, né, que vão estar conectados a esse contexto que ele mesmo cria. E aí as ondas θ do hipocampo, elas lembram, de certo modo, os ciclos de um computador. Né? É uma questão bem interessante que os cientistas também descobriram nesses estudos. Explicações teóricas sobre o funcionamento hipocampal. Pacientes que apresentam amnésia anterógrada são capazes de aprender a reconhecer novos estímulos, aprender novas respostas e podem aprender a emitir uma resposta particular sobre determinado estímulo. Só que o que eles não conseguem fazer é falar sobre aquilo que eles aprenderam, né? A memória declarativa. E aí, o estudo que mostrou aos investigadores, aos pesquisadores, né, essa questão, foi quando eles botaram um sujeito que tinha amnésia anterógrada numa sala, de frente com um cientista, e começaram a dizer algumas coisas para ele, a fazer perguntas, e eles começaram a entender que o rapaz que tinha amnésia anterógrada, ele não conseguia dizer que ele aprendeu alguma coisa antes, né? Ele não tinha um comportamento verbal e talvez nem uma memória verbal sobre. Mas pelo contexto, tanto pelo humor, pela disposição dos objetos na sala, pelo ambiente mesmo, ele conseguia entender e se lembrar do que tinha acabado de acontecer, né? Mas não era, ele não conseguia se lembrar propriamente, né, por meio da linguagem, o que ele tinha aprendido. Era mais uma memória de episódio, uma memória de contexto. E aí, esse estudo de 1989, do Weiner, Paul e Eschenbaum, diz que um conceito emergente indicou que o hipocampo é crucial para a aprendizagem e a memória de uma grande amplitude de modalidades de informação, que tem em comum a representação de relações entre múltiplas percepções independentes, porém não é importante para a aquisição de associações independentes de estímulo-reforço.
E aí a gente vai entender que, na verdade, esse contexto que é criado pelo hipocampo, ele, né, como a pesquisa aí estava dizendo, o hipocampo ele recebe informações, né, estímulos de diversas áreas do cérebro. Então, o hipocampo ele recebe estímulo como odor, estímulos perigosos, estímulos ambientais, visuais, mesmo emocionais. Se o indivíduo ele está com fome, se ele está excitado, amedrontado e assim por diante. E aí acaba que o hipocampo, né, a partir de todos esses estímulos, consegue organizar um contexto espacial e temporal que consegue realocar o indivíduo, né, colocar esse animal no contexto adequado. E aí, qual que é a relação, né, que existe entre o contexto e os problemas de memória declarativa? O hipocampo funcional, né, ele em perfeito estado, ele armazena o contexto, o ambiente, e ele ocasiona, né, a recuperação da memória de episódio. Né, caso seja feita no mesmo contexto, uma determinada pergunta, a memória de episódio vai ser ativada. Aí, continuando aqui as explicações teóricas sobre o funcionamento hipocampal, uma pesquisa do Sutherland e do Rudd, de 89, e republicada, acho que revisada, né, em 95, apresenta uma teoria de associação configuracional, que sugere que o sistema hipocampal combina as representações de eventos elementares para construir representações únicas e assim garante a formação de associações entre essas representações configuracionais e as outras representações elementares, né? É como se conseguisse pegar todos os estímulos diferentes que o cérebro recebe e configurar um sistema contextual, né, organizado, que o animal consiga se reconhecer. E aí, uma hipótese, né, é que originalmente o hipocampo ele se destinava à orientação espacial dos animais, organizando diferentes estímulos relacionados a essa questão, e a importância dessa formação acabou se expandindo para a aprendizagem relacional também, entre estímulos variados e situações não espaciais. E também é muito fácil da gente acreditar, né? Não só acreditar, como ter a noção de que a aprendizagem relacional ela está diretamente envolvida com o hipocampo, por uma questão lógica, de pensar que quando a gente está associando a determinada coisa, a gente está associando num tempo adequado, num espaço adequado, num ambiente determinado. Então, né, tudo isso vai corroborando para essa contextualização muito própria, que é requisito, né, da aprendizagem associativa. E aí, uma hipótese, né, que uma das funções do hipocampo pode ser a compartimentação de fragmentos contextuais, que aí, sendo, né, recebidos, apercebidos posteriormente, são completados pelo hipocampo, tornando mais simples o processo de recuperação de memórias associadas. Cabe ao hipocampo, nesse sentido, modificar as memórias que estão sendo armazenadas em diferentes áreas cerebrais com dados específicos, oriundos de percepções associadas. É como se, a partir de vários estímulos que o hipocampo recebe, de diferentes áreas cerebrais, ele conseguisse criar esse contexto único, né, constantemente equivalado, até exaustivamente talvez, e além disso, ele consegue criar uma realidade outra que acaba sendo reenviada para esses outros locais de armazenamento de memória, que vão consolidando essa memória, que vão dando um aspecto contextual mais definido, né, em relação a tempo, em relação a espaço. E aí é com base nessas alterações que a recuperação se torna mais simples, né? Quando você lembra de determinado fragmento de alguma coisa, imediatamente a memória episódica, a memória de contexto, ela vai conseguir recuperar outros elementos dessa memória que vão estar associadas. E aí, com isso, você atribui um contexto específico aos acontecimentos e organiza, né? O hipocampo serve, então, para além de organizar esse contexto, organizar o próprio animal, o próprio indivíduo, num ambiente, num espaço e numa temporalidade adequada. Então é isso, obrigada a todos que prestaram atenção até aqui e tenham uma boa noite.